Mateus 22, 12. Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos ler aqui a palavra. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Mais uma vez: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Bom dia, irmãos e irmãs. Acabamos de ler Mateus 22, versículo 12. A Bíblia fala de uma parábola. E o rei enviou os seus servos para convidar para um grande casamento. Só que os convidados disseram assim: nós não podemos. Nós temos que fazer algumas coisas no nosso campo. Temos que fazer algumas coisas no trabalho. E outros ficaram até encolerizados, com raiva de receberem o convite dos servos do rei. Então o rei disse: se eles não querem ir, se eles não querem vir ao casamento, então manda e vai, ó servos meus, para as ruas. Vai, sai pelos caminhos e convide todos os que vocês encontrarem. E os servos, eles foram pelos caminhos, e todos aqueles que eles encontraram, seja mal ou bom, eles fizeram entrar na festa de casamento. Só que quando começou a festa de casamento, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que ocorreu algo interessante, porque a Bíblia diz aqui que havia um amigo. E o rei, ele perguntou: amigo? Como que você entrou aqui sem você ter as roupas para o casamento? Ou seja, todo casamento, e principalmente na cultura judaica, eles tinham que vestir uma roupa, um certo tipo de roupa. E às vezes, quando o casal tinha uma boa situação financeira, eles até davam as roupas que eram para ser usadas naquele dia. E por isso o rei, ele disse com razão: por que que você está vestindo roupas que não são as roupas para esta situação, para este casamento? Você está vestindo roupa bonita, mas é uma roupa que não é para o casamento. Não é o vestido nupcial. E a Bíblia diz que aquele amigo, ele ficou sem jeito. Sabe por quê? Porque ele tinha sido convidado. Ele tinha sido convidado pelo rei. Os servos do rei convidaram ele. Só que no início ele disse que não podia, porque tinha trabalho, porque tinha o campo, porque tinha um casamento. Mas de repente ele chegou. E você sabe que quando a gente chega apressado, quando a gente faz as coisas do nada, quando a gente não organiza as coisas, no fim o rei, ele não se agrada daquilo que fizemos. Ou no dia a dia, quando a gente não se organiza, no fim as coisas não saem do jeito que era para sair. E esse homem, ele viu isso. Porque ele disse primeiramente: não, eu tenho que fazer isso, eu não posso ir. E o rei ficou irado e disse: então se os meus amigos não querem vir, chama todo mundo. Só que de repente um desses amigos resolveu ir. Só que como ele resolveu ir mais tarde, como ele não recebeu o convite na hora que os servos convidaram ele, ele não aceitou o convite,
Aí, ele teve que se apressar e fez as coisas de qualquer jeito. E quando ele chegou na festa de casamento, o rei disse: como que você entrou aqui? Porque você não está preparado do jeito que eu queria ver você preparado. Você não está vestido do jeito que eu queria te ver vestido. E o amigo ficou sem jeito. Ele perdeu a força, aquele amigo. E infelizmente, a Bíblia diz que o rei disse: amarre esse homem e leva e lança ele nas trevas, onde existe grito e ranger de dentes, ou seja, a perdição, onde ninguém mais pode voltar para trás, onde não adianta mais orar, onde não adianta mais clamar, onde a oportunidade já passou, onde a pessoa se lembra que poderia ter feito, mas não fez, onde a pessoa se lembra que poderia ter ido, mas não foi, onde a pessoa se lembra que poderia ter aceitado Jesus, mas não aceitou, onde a pessoa diz que poderia, por 15 aninhos, ou 20 ou 30, ter deixado um vício, ter deixado alguma coisa e morar no céu. Mas não deixou. Esse é o local das trevas exteriores para onde aquele amigo foi levado. Isso é uma história muito triste, mas hoje eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer que você saiba das coisas. E Ele te convida hoje a vir se batizar. Ele te convida hoje para ter comunhão com os irmãos. Ele te convida hoje para dizer não para algumas coisas. Ele te convida hoje para Mateus 6:33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se você buscar o reino de Deus, as outras coisas vão acontecer. Mas tem coisas que devemos ter em primeiro lugar. E em primeiro lugar, a Bíblia diz que devemos aceitar o convite de Jesus. E o convite de Jesus, ele tem ido por toda a terra, dizendo: recebei o perdão. Não só o perdão, provai o poder de Deus. Não só o poder de Deus, sede batizados para a remissão dos pecados. Não só ser batizado nas águas, seja batizado com o Espírito Santo, seja batizado com fogo. Não só isso, mas tudo quanto você fizer vai dar certo. Salmos 1, se você manter a tua vida sobre a palavra. A Bíblia diz que Deus não se agrada de balança enganosa. Então, uma balança mede o peso. E na nossa vida, o que mais deve ter peso, o que mais deve ter valor, deve ser as coisas do Senhor, as coisas do reino de Deus. E se nós não temos dado valor para as coisas de Deus, e temos trocado por um trabalho, por um campo, por um casamento, ou por um encontro, se temos trocado os momentos que poderíamos estar com Deus, Deus, ele diz que isso é uma balança enganosa, mas ele diz assim: não viva numa balança enganosa, viva segundo a minha palavra, porque a minha palavra é a balança verdadeira, e a minha palavra vai te ensinar o que tu deves fazer e o que tu não deves fazer. E eu mesmo te darei força, porque não foi você que me amou primeiro, mas eu te amei primeiro, diz o Senhor. Não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi, diz o Senhor. Então, minha irmã, meu irmão, Deus te escolheu para que você viva para Ele. Quando você tiver duas coisas para fazer, uma for para Deus e uma for normal, natural, faça aquilo que é para Deus. E aí, a Bíblia vai te dar discernimento em tudo que você fizer. Hebreus 4:12. A palavra do Senhor te dá discernimento nos teus pensamentos e no teu coração. E aí você vai discernir o que é para pensar e o que é para fazer e o que não é para fazer.